eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 15, verso 36. É um pouco sobre esse texto que nós vamos refletir nessa noite. E não faz diferença se me chama de Isa, Isabela, pastora Isabela, não faz diferença não, tá, irmãos? O importante é eu entender que você está me chamando, né? Então, enquanto você abre aí a sua Bíblia em Atos 15, a partir do verso 36, que é o que nós vamos ler, o Lucas falou que nós estamos num culto jovem, não é isso, Lucas? E para isso eu escolhi falar um pouquinho a respeito da vida de um jovem que começa a aparecer na palavra do Senhor, na verdade, ainda como adolescente, nem era jovem ainda, mas um jovem que tem a sua história muito pouco relatada, muitos poucos detalhes, não é dos personagens que mais aparecem, talvez você nem saiba ou nem lembre dele, mas é sobre um jovem que nós vamos falar nessa noite e tentar aprender alguma coisa com ele. Atos 15, a partir do verso 36, diz assim: Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele tinha abandonado-os na Pantífia, não permanecera com eles durante todo o trabalho. Tiveram um desentendimento, Paulo e Barnabé, tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Talvez você já tenha ouvido falar um pouquinho dessa história, porque talvez a parte da história de João Marcos que mais nos chame a atenção no texto bíblico seja exatamente essa, e um pouquinho antes do que ele vai fazer. A gente conhece muito pouco de João Marcos, não porque necessariamente o texto bíblico relate só pouco dele, mas porque a gente tem pouco interesse na vida de João Marcos. E é esse jovem que a gente vai conversar um pouquinho hoje. A gente vai descobrir através do texto bíblico, por exemplo, que João Marcos era filho da dona da casa onde a igreja se reunia quando Pedro estava preso. Já ouviu essa história? Pedro estava preso, a igreja se reúne para orar por Pedro, aí Pedro é solto e aí a igreja fica assustada. Nossa, Pedro foi solto, ele está liberto, caramba, Pedro chegou até aqui. É na casa de João Marcos que a igreja se reúne. Aí a gente já começa a conhecer um pouquinho melhor João Marcos, tá? João Marcos ainda era muito novo quando isso acontece, ainda um adolescente entrando na juventude, e a gente começa a aprender pelo menos uma coisa a respeito de João Marcos, tá? Se a gente tiver um pouquinho de interesse na vida dele, a gente vai entender um pouquinho sobre ele. É que João Marcos era praticamente um menino criado na igreja, tá? Se fosse nos dias de hoje, seria aquele adolescente, aquela criança que é da igreja de berço. Quase nasceu dentro da igreja, sabe? E aí João Marcos era assim. Convivia com a mensagem do evangelho desde novo. Então, a gente já conhece alguma coisa sobre João Marcos. A gente vai saber também que João Marcos, por exemplo, era sobrinho de Barnabé. A gente vai saber também que João Marcos é convidado para a primeira... E aí, esse daí é o relato um dos mais conhecidos a respeito da vida de João Marcos que a gente vai conhecer. Dos mais conhecidos que a gente vai conhecer é demais, né? Mas dos mais conhecidos, né? É que João Marcos é convidado para ir na viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. E aí ele vai na viagem, e aí chega no meio do caminho, o que ele faz? Você sabe o que ele faz? Ele volta, ele desiste da viagem. Ele não quer mais continuar aquela viagem missionária, o texto bíblico não vai relatar para a gente por que ele resolve voltar. Mas a gente imagina um monte de coisas, né? Já parou para estudar esse texto? Acho que foi ano passado, se eu não me engano, na EBD dos jovens e adolescentes lá na igreja. Eu sou pastora de jovens e adolescentes apenas lá na igreja. Então, a EBD
Eu sou pastora e a Marcinha, que o Lucas citou aqui, é líder dos jovens e adolescentes junto comigo. Na IBD a gente estava estudando esse texto ano passado, não foi? Ano passado a gente caiu nesse texto para poder estudar, e aí a gente começa a pensar um monte de motivo. Por que João Marcos volta da viagem? Eu acho que ele voltou da... Será que ele voltou da viagem porque alguém morreu e aí ele resolveu voltar? Será que ele voltou da viagem porque ele estava muito cansado, não tinha mais paciência para aquilo e resolveu voltar? Será que João Marcos volta da viagem porque ele não aguentou a pressão e resolveu voltar? Ninguém sabe por que João Marcos... Você pode ter um monte de teoria, mas você não tem nenhum relato explicando por que João Marcos resolve voltar. Mas sabemos que ele volta. Um menino que é criado na igreja, se fosse nos dias de hoje, tá? Ele vai para a viagem missionária junto com Paulo e Barnabé. Seu tio, meio primo, tem uma relação com Barnabé. E chega lá no meio daquela viagem, ele resolve voltar. Larga os dois lá, fala, vou embora para casa. E ele simplesmente vai embora para casa. João Marcos também é aquele que vai escrever o Evangelho de Marcos, que você conhece muito bem. Os outros evangelhos, especialistas vão dizer que foram extraídos a partir da leitura de Marcos. Você lê Marcos, e aí você tem um entendimento daquilo, e aí você tem os outros evangelhos sinóticos. Você vai ter Lucas, você vai ter Mateus, a partir daquele texto que a gente vai ter, tá? João Marcos era alguém influente na igreja, no evangelho, no cristianismo. Ele vive muito da realidade dos cristãos de sua época. Mas João Marcos passa por esse episódio. Depois dele abandonar Barnabé e Paulo na viagem missionária, Barnabé vira para João Marcos e fala, vamos de novo para uma nova viagem missionária. E aí chega no encontro com Paulo, e aí Paulo vira e fala assim, não, ele não vai com a gente, ele vai ficar. E aí Barnabé vira e fala assim, não, ele vai com a gente, ele não vai. Eu fico imaginando a discussão, ele vai, não, ele não vai, ele vai, não, ele não vai, ele vai, ele não vai. Se ele for, eu não vou, se ele ficar, eu não vou, e aí eles acabam se separando. Barnabé e Paulo vão se separar. Você deve ter aprendido aqui na sua igreja, em qualquer momento, em algum momento, a relação de Barnabé e Paulo, o discipulado que Barnabé faz com Paulo. Tudo que Barnabé abre mão, todos os riscos que Barnabé sofre para poder cuidar e auxiliar Paulo. E por conta de João Marcos, há uma ruptura aí, pelo menos momentânea, entre Paulo e Barnabé. Caramba, mas o que um jovem que larga Barnabé e Paulo na viagem missionária, volta para casa e depois gera esse atrito todo, o que ele pode ensinar para a gente? Eu queria que você, junto comigo, pensasse justamente a respeito dessa parte da história, a princípio, dessa parte da história de João Marcos. O que aconteceu com João Marcos? Um jovem crente, tá? Crente, que toma uma decisão de largar Paulo e Barnabé e depois tenta retornar para o campo missionário, e aí a ponto de Barnabé deixar de continuar com Paulo. Eu entendo que João Marcos, ele me ensina, pelo menos, a respeito das decisões que nós tomamos. E é sobre decisões que eu queria falar com você nessa noite. Nossa vida é feita de decisões. Vinha no carro conversando com o pessoal que estava no carro junto comigo, e a gente estava conversando sobre como hoje em dia a gente precisa tomar decisões cada vez mais rápido. A gente precisa, ao ler uma matéria, uma notícia na internet, a gente precisa imediatamente, ou a gente acha que precisa, imediatamente decidir de que lado eu estou naquela matéria. Quando eu vejo que alguém foi assassinado por um policial numa guerra que estava... A gente teve moramos em Vicente de Carvalho, comunidade do Juramento. Há 2 semanas atrás, nós passamos por uma guerra lá.
que eu me lembro, foi a primeira programação que nós teríamos na igreja que nós não conseguimos fazer por conta disso. E aí você vive uma guerra no Rio de Janeiro praticamente diariamente. E aí quando você vê uma notícia, por exemplo, de um policial que acertou alguém numa guerra numa comunidade, e aí você lê a notícia, você acha, eu acho, nós achamos que nós precisamos decidir de que lado nós estamos. Do policial que deu o tiro, da família do rapaz que foi atingido, ou até mesmo dos traficantes que promoveram aquela guerra também. A gente tem que tomar decisões todos os dias. Quando a gente acorda, por exemplo, e resolve que vai para o nosso trabalho, ou para a nossa faculdade, ou para a escola, a gente está decidindo o que a gente vai fazer. Só que nos nossos dias, as decisões acabam tendo que acontecer de maneira mais rápida. Num piscar de olhos você precisa decidir. Às vezes você recebe uma mensagem no WhatsApp, por exemplo, com uma pergunta que você não tem nem tempo de perguntar. Não é mais uma carta que te mandam e você vai pensar o que vai responder de volta na carta. Não é nenhuma conversa pessoal, onde alguém te faz uma pergunta, você responde, mas você tem a oportunidade de argumentar. Você precisa cada vez mais decidir várias coisas. O que João Marcos faz é tomar decisões na sua vida. E talvez você, assim como eu, tenha que tomar decisões diárias na sua vida. E talvez você, assim como eu e como João Marcos, às vezes você tome algumas decisões erradas na sua vida. Porque precisa ser rápido, porque não pensou, ou por qualquer outro motivo. Aprendo com João Marcos e eu queria te convidar a aprender junto comigo, que estou aprendendo com João Marcos, que as decisões que nós tomamos, muitas delas a gente precisa pensar que há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Por que eu estou falando isso? João Marcos, antes da segunda viagem missionária, ele toma a decisão de acompanhar Paulo e Barnabé numa viagem missionária. João Marcos não estava preparado para aquele desafio. Provavelmente não. Não era a hora para João Marcos encarar aquilo. Provavelmente não era a hora para João Marcos encarar aquilo. Não era o momento adequado para João Marcos se meter numa viagem missionária. Mas ele acha que ele é maduro o suficiente para tomar aquela decisão. Ele acha que ele está pronto para tomar aquela decisão. E nós, jovens, dá licença, mas eu ainda sou muito jovem, tá? Tenho só 32 anos, ainda sou uma menina de cabelos brancos. Se você chegar perto de mim, vai ver meus cabelos brancos, de verdade, tá? Mas nós, jovens, nós achamos que estamos prontos para tudo. A gente acha que pode decidir tudo na hora e fazer qualquer coisa. Porque tem muita vida pela frente. E é verdade, tem muita vida pela frente. Mas João Marcos não pensou que talvez não fosse a hora dele tomar aquela decisão. E aí é estranho, né? Porque um jovem crente, um jovem criado a partir dos ensinamentos cristãos, participante da igreja, não era o momento, talvez, dele tomar a decisão de ir numa viagem missionária. E talvez, se você esteja sentado aí, talvez esteja na mesma crise que João Marcos. Talvez para participar de uma viagem missionária, não sei. Mas quem sabe a respeito do seu tempo é você e Deus. Eu não estou dizendo para você não fazer. Eu estou dizendo para você que você precisa entender se é o tempo para aquilo ou se não é o tempo para aquilo. Não sei se você sabe, mas o diretor do filme Avatar, quem viu aqui Avatar? Mó tempão, né? Avatar, tem gente aqui que eu acho que nem viu Avatar, não tem não? Mas Avatar, quem viu Avatar tem noção da tecnologia que foi usada para Avatar. Eu estava lendo e o diretor do Avatar teve a ideia para o filme em 1995. Muitos aqui nem eram nascidos em 95, né, Ellen? A Ellen, tadinha, ela sofre na nossa mão, porque ela tem 16 anos e não viveu nada do que a gente viveu. Aí a gente fica encarnando nela. Mas
Ele teve a ideia em 1995. Sabe o que o diretor de Avatar faz? Espera a ideia amadurecer durante 14 anos para poder gravar o filme. Porque ele não teria o público apropriado para assistir aquilo, porque ele não teria a tecnologia necessária para rodar o filme, para fazer o filme, porque ele não tinha o elenco que poderia fazer com que o filme se tornasse um sucesso. E ele, durante 14 anos, espera para poder gravar e rodar o filme Avatar. Mas aí, como a gente quer tudo para ontem, a gente acha que as nossas decisões elas podem ser tomadas num piscar de olhos e a gente precisa aceitar tudo e fazer tudo a qualquer momento. Talvez se o diretor de Avatar tivesse lançado o filme em 1995, ele não ganharia o Oscar, por exemplo, de o melhor filme com efeitos especiais. Ele não ganharia efeitos visuais. Ele não ganharia o Oscar, porque ele não tinha tecnologia apropriada para aquilo. Ele não alcançaria o sucesso que ele alcançou com Avatar. E que foi enorme o sucesso que ele alcançou. Por exemplo, é o mesmo diretor de Titanic, não sei se você sabe, mas é o mesmo diretor. Titanic vai acontecer, acho que 92 anos depois do Titanic afundar. Tá? Por que ele espera? Por que são 92 anos? O cara não teve ideia antes, não, tá? Ele nem era nascido, não. Mas é curioso pensar que você vai ter a marca, mais ou menos, muito do texto bíblico você vai ter uma geração 40 anos, né? Você vai ter isso. Mas 92 anos depois do Titanic afundar, aquela geração que sabia a história, conhecia a história, acompanhou a história, já não vivia praticamente mais ninguém. Então, era a hora certa de lançar um filme sobre o Titanic. Mas a gente acha que as nossas decisões, como elas precisam ser muito imediatas, a gente pode tomá-las de qualquer jeito, em qualquer momento. Isso funciona também para aquilo que a gente precisa dizer sim e aceitar. Também funciona no contrário. Algumas decisões, e foi o que eu disse aqui, João Marcos talvez deveria ter dito não para aquela viagem missionária, assim como o criador do Avatar disse não naquele momento, mas existem outras decisões que a gente precisa entender e dizer sim para elas, porque aquele é o momento dela. Aquela é a hora de ir para tal viagem missionária. É o que João Marcos vai fazer mais à frente, e aceitar o desafio de ir na segunda viagem missionária. Aquele é o momento de eu aceitar aquela oferta. Aquele é o momento de eu tomar uma postura e de eu mudar de vida, talvez. Aquele é o momento de eu tomar algumas decisões positivas na minha vida. Mas a gente também não diz sim, porque a gente acha também que precisa esperar. Decisões acertadas só podem ser tomadas a partir de um relacionamento, creio eu. Decisões que podem ser tomadas assim precisam ser respaldadas a partir daquilo que você conhece de Deus, de como você se relaciona com Ele. Talvez uma das maiores perguntas que nós fazemos é: qual é a resposta de Deus para essa situação que eu faço? A gente costuma ouvir lá na igreja, e ouvimos isso do nosso pastor, e ele sempre dá esse exemplo, e eu acho um exemplo muito bom, que um marido não fica perguntando para a sua esposa todo dia, ou uma esposa para o marido, o que ela quer almoçar, em qual restaurante ela quer passear, porque ele já sabe. O relacionamento deles é tão afiado que já sabe. Sabe qual é a hora, sabe qual é o momento, sabe quando precisa dizer sim, quando precisa dizer não. Talvez as nossas crises para tomar decisões, elas sejam muito grandes, porque a gente não tem esse relacionamento afiado com Deus. Aprenda, pelo menos com João Marcos, se você ainda não aprendeu com o Senhor, que existe hora para tudo, e tenha sensibilidade e discernimento para responder nessa hora. Mas aí, às vezes, a gente
não toma a decisão que deveria tomar, a decisão acertada que a gente deveria tomar. Às vezes, e muitas vezes, não sei você, mas eu, muitas vezes, nós tomamos a decisão que não deveríamos tomar. E aí nós nos frustramos, nós ficamos tristes, nós ficamos chateados, nós ficamos machucados por conta das decisões que nós tomamos e decisões erradas que nós tomamos. Psicólogos vão dizer que nós temos duas maneiras de reagir às frustrações que nós temos a partir daquilo que acontece com a gente. Ou com agressão ou com regressão. Eu não sei se você vai se identificar com uma delas, tá? Mas a agressão é fácil, né? Você começa a agredir todo mundo que está ao seu redor. Você toma uma decisão errada, tá? Alguém te oferece alguma coisa que não era para você aceitar. E você aceita. E aí você sofre as consequências daquilo. Você sofre as consequências. Não estou te falando nem de castigo, não. Estou falando de consequências. Tá? E aí você reage com a agressão. Você começa a agredir a sua família, porque começou a dar tudo errado por conta daquela decisão que você tomou. Você começa a agredir os seus amigos por conta daquela decisão que você não deveria ter tomado daquela maneira, e a decisão foi você que tomou. Você agride até Deus, né? Você começa a agredir a Deus. Não sei se alguém aqui já fez isso. Acho que ninguém fez isso nunca, né? Reclamou com Deus, ficou com raiva, chateada. Acho que só eu faço isso, né? Vou dar um exemplo para você tentar entender o que eu estou falando. Eu tive um relacionamento durante 8 anos. Caramba, tempo pra caramba, né? E durante esse relacionamento, nós terminamos no meio do relacionamento. Com 5 anos, nós terminamos. E aí, você não aprendeu com João Marcos algumas coisas, né? E aí, eu fui para o meu quarto, e aí, na hora de eu orar, eu falei assim, Senhor, por que o Senhor está se metendo nessa história? O Senhor não tem nada que se meter nessa história. Para de se meter nisso. Eu quero que as coisas sejam do meu jeito. Fica quieto. E aí, era assim que eu falava com Deus, tá? Eu não sei quantos aqui já no momento de raiva acabou agredindo Deus. Dizer até que ele não sabe de nada. A gente acaba agredindo Deus dessa maneira. Falando para ele que a culpa é dele. Em muitos casos. Você toma decisões erradas. Você toma decisões erradas. E aí você começa a agredir as pessoas. Psicólogos dizem que essa é uma maneira de você reagir. A outra é da regressão. A da regressão seria aquela assim, coitada de mim, tudo dá errado. Já conhece alguém assim? Conhece? Ninguém conhece também? Alguém é assim? Alguém que está aqui é assim? Aí ninguém balança a cabeça, né? Mas aí a gente faz isso também. Ai, tadinha de mim, tudo dá errado. Tudo que eu tento dá errado. Tudo que eu faço acaba dando errado. Ah, mas se eu digo sim, era para dizer não. Se eu digo não, era para dizer sim. Mas está tudo dando errado. E a gente acaba reagindo às coisas, os acontecimentos, às decisões que a gente toma assim. É mais ou menos a agressão e a regressão é mais ou menos que nem o povo hebreu quando está no deserto, né? Por que o Senhor tirou a gente lá do deserto? Podia ter deixado a gente lá no deserto, né? Porque lá no deserto, pelo menos a gente tinha o que comer e o que beber. Agora a gente está aqui no deserto e a gente está aqui, ó, nesse sol, nesse frio que faz de noite. A gente está aqui e não tem direito o que comer, não tem direito o que beber. Era melhor o Senhor ter deixado. Parece até que Deus forçou todo mundo a sair de lá do Egito, né? Porque alguns ficaram. Alguns hebreus decidiram ficar. Outros decidiram sair. E aí começa a reclamação. Por que o Senhor fez isso com a gente? Mas quem decidiu sair foi o cara que saiu. E mal sabia ele naquele momento que foi a decisão mais acertada que ele podia tomar. Mas a gente fica assim, reclamando, colocando a culpa nas pessoas, colocando a culpa na igreja. Às vezes, não sei se acontece aqui, pastor, mas deve ser só lá em Vicente, eu acho. Eu acho que é só lá em Vicente, pastor. Lá em Vicente acontece isso. Acontece alguma coisa na vida. A culpa é da igreja, que não orou o suficiente.
A culpa é da igreja, porque não ligou para a pessoa. A pastora não me ligou, não me procurou. A culpa eu estou afastada há 3 meses lá sem ir na igreja, porque eu não tenho cara de aparecer na igreja por conta da decisão que eu tomei, ou porque eu estou passando por um monte de problemas por conta da decisão que eu tomei, e eu não consigo ir à igreja por conta disso. E aí, mas também, olha lá, o pastor também não me procura, não vem me visitar. Os irmãos lá da igreja, ninguém vem atrás de mim para falar nada. A culpa é do pastor que não ensinou o certo que eu tinha que fazer. A culpa é da igreja que não persevera lá em oração por mim. A gente adora colocar a culpa das nossas decisões nas pessoas. A gente adora transferir culpa para as pessoas. Ou então, a gente faz outra coisa. A gente coloca uma culpa em cima de nós que às vezes nem é nossa, daquela maneira. Quando a gente se faz de vítima, por exemplo, fingindo que a gente está se sentindo culpado. A sua decisão é sua decisão. Quando você diz sim para alguém que te faz uma oferta, que você sabe que você não deveria aceitar, a responsabilidade é toda sua de ter dito sim. Quando você diz não a uma oferta que você sabia que era para dizer não, o mérito é todo seu por ter dito não àquela oferta que era para você dizer não. Infelizmente, temos o péssimo hábito de colocar essa culpa e responsabilidade no ombro de outras pessoas, nos ombros de outras pessoas. Existe uma terceira coisa que eu queria compartilhar com você, e talvez daquela que a gente não pode nunca esquecer. Tomamos decisões, às vezes precipitadamente, e decisões erradas, sim. Tomamos muitas decisões acertadas, sim. Nós transferimos a responsabilidade das nossas decisões muitas vezes, sim. Mas o evangelho que nós cremos, porque é um só, o evangelho que nós ouvimos e pregamos em Vicente de Carvalho é o mesmo daqui, o evangelho que nós cremos, ele não é um evangelho que define as pessoas a partir de uma decisão. É um evangelho de novas oportunidades, de segunda chance. É um evangelho que você tem a oportunidade de recomeçar. Estava falando com as meninas, a gente ia cantar uma outra música também, né? Que era o Andando Sobre as Águas, que é uma música que vai contar a respeito, uma música que fala um pouquinho sobre quando Pedro vai andar sobre as águas com Jesus e ele começa a afundar. E eu estava falando com ela assim, poxa, eu acho o mais bacana, a Marcela acabou completando, falando que o que ela acha mais bacana é Pedro ter tido a coragem de sair para poder andar. Aí eu falei para ela, pô, mas eu acho bacana mesmo, é que Pedro começa a afundar, e aí Jesus podia virar as costas e largar ele lá. Azar o seu, quem mandou não ter fé suficiente? Eu não quero quem não tem fé atrás de mim. Eu não quero andar com quem não tem fé. O que Jesus faz? Isso mesmo, gente. Estende a mão e levanta Pedro. É o que ele vai fazer com Pedro. Evangelho é isso. Você toma, às vezes, a decisão precipitada. Você toma uma decisão de sair do barco e andar nas águas, mas você não tem fé para isso. E aí você começa a afundar. O evangelho que nós cremos diz que Jesus vai lá, estende a mão e fala assim, olha, levanta, calma que eu não vou te largar aqui. Não é o fim porque você tomou essa decisão. Não acabou porque você fez isso aí. É um evangelho que nos dá uma nova oportunidade de recomeçar, de tomar novas decisões. Mas jamais esqueça que, apesar do evangelho nos dar uma nova oportunidade, a chance de recomeçarmos, ele, via de regra, ele não suspende as consequências para as decisões que nós tomamos.
Deixa eu te contar uma história da minha família. Eu tenho uma irmã, o pessoal de Vicente sabe, que ela foi diagnosticada com câncer metastático, que começou no intestino. Ela tem 43 anos. Em novembro do ano passado, ela foi diagnosticada assim. E aí, quando eu encontrei com o médico para conversar com o médico virou para mim, eu sozinha com o médico, falou assim, olha, se tua irmã tiver mais 3 anos de vida, é muito. Então, assim, agradeça se ela chegar a 3 anos de vida. E nós descobrimos o câncer da minha irmã, de repente, em 2 semanas a barriga... Minha irmã é muito magrinha, mais magrinha que eu, assim, não é assim que nem eu, então ela é muito magrinha. E aí a barriga dela começou a crescer. Em 2 semanas ela estava com uma barriga como se estivesse grávida de uns 6 a 7 meses. Em 2 semanas apenas. Nós fomos para o hospital e o médico dizia para a gente que era um cisto. É um cisto e é só um cisto. A gente vai operar, tirar esse negócio aí que está bem grande e acabou. Vocês vão embora para casa e está resolvido o assunto, tá? E aí, quando ela operou, esse foi o diagnóstico. Ó, tem um câncer metastático, muito difícil. A gente vai tentar a quimioterapia paliativa, que é o quê? A gente vai fazer a quimioterapia só para ela não morrer amanhã, tá? Para dar um tempinho aí de vida para ela. O médico falou exatamente isso para mim. Quando eu fui, enquanto minha irmã se recuperava da cirurgia, e ela sabia que ela estava com câncer metastático, não sabia que o médico tinha dito para ela que 3 anos de vida já era muito para ela, mas sabia que o caso dela era muito grave. Num dos dias que eu estava com ela, aí eu fui ajudá-la a tomar banho, nós estávamos conversando, e aí ela começou a contar como é que tinha sido a vida dela até ali. Ela falou assim, poxa, mas eu dei muito mole, muita coisa. E aí a gente começou a conversar sobre essas coisas que ela acabou dando muito mole, o arrependimento de não ter... Eu acho que quando você se encontra numa situação dessa, você tem um arrependimento de não ter vivido aquilo que você poderia ter vivido. E era o arrependimento dela. E aí, num determinado momento, ela virou para mim e falou assim, Isa, eu sabia que a hora que eu viesse para o hospital eu ia internar. Eu só não sabia que ia acontecer isso. Porque até então, para a gente, em 2 semanas, a barriga dela começou a crescer do nada. E eu falei para ela assim, mas como é que você sabia? Aí ela falou assim, há uns 2 anos atrás eu já comecei a sentir dor. Aí eu falei, por que você não falou? Porque o médico dizia para a gente que se ela 2 anos antes tivesse ido e descobrisse no início, que teria cura, teria jeito. E aí eu virei para ela e falei assim, por que você não falou? Aí ela falou assim, porque a correria de tudo, eu tinha que cuidar da minha mãe, eu tinha que trabalhar muito, e ela trabalha muito. Eu acabei deixando para lá, eu decidi deixar para lá. Eu decidi que ia passar e achei que ia passar. Aí eu não queria insistir no assunto, mas ela mesma insistiu no assunto. Aí ela falou assim, eu decidi não vir, mas eu estou decidindo que eu vou assumir as consequências disso e eu vou ficar boa disso, eu vou ficar curada disso aqui. Olha, eu já vi gente ficar doente e botar a culpa em Deus porque fica doente. Como é que Deus foi tão maldoso comigo e deixou eu ficar doente? Eu já ouvi gente ficar doente e botar a culpa no médico, dizendo que a culpa é do médico, porque a pessoa fica doente. E às vezes é mesmo, tá? Às vezes foi o médico que não fez o que deveria fazer. Mas eu nunca tinha ouvido alguém dizer que ficou doente, chegou naquele estado e que assumia as consequências da decisão que tinha tomado 2 anos antes de não ir ao médico. E além de assumir a consequência da decisão de 2 anos não ter ido ao médico, ela ainda dizia para mim assim, mas pode ficar tranquila, eu vou fazer de tudo para poder ficar curada. Tudo que eu puder fazer, eu vou fazer. No início de setembro, nós recebemos... Minha irmã internou em novembro. No início de setembro, nós recebemos o resultado dos últimos exames dela e ela não tem mais nada, nenhum tumor no corpo. Eu estou falando com você, é isso. Eu não fui porque eu decidi não ir. Eu assumo as consequências disso. E ela assumiu as consequências disso. Está fazendo quimioterapia até hoje. Terça-feira ela tem quimioterapia de novo. Eu não vejo ela reclamar um dia de fazer a quimioterapia.
Ainda faz, porque precisa fazer preventiva ainda, durante ainda 6 meses. Eu não vi ela reclamar um dia que tinha que tomar o tal do suco de couve lá, que é ruim demais, meu Deus do céu. Eu não vi ela reclamar um dia que ela não podia fazer alguma coisa por conta da doença dela. Porque ela assumiu a responsabilidade daquilo, resolveu reverter a maneira que ela estava vivendo, mas ela sabia que as consequências daquilo não seriam suspensas. Ela precisava passar por aquilo tudo, porque era consequência de uma decisão que ela havia tomado. É isso que eu queria compartilhar com você. Nossa vida é feita de decisões que nós tomamos. Algumas erradas e outras certas. Algumas erradas que acabam dando certo pela misericórdia de Deus, porque Ele é bom demais. Algumas certas que nos trazem feridas às vezes, porque nem sempre quando você toma a decisão certa você sai ileso daquilo. Mas eu queria te convidar a aprender a tomar as decisões certas com aquele que pode te guiar a decisões certas. Há um amadurecimento espiritual que pode te dar discernimento a saber qual é a hora certa de dizer sim e qual é a hora certa de dizer não. Se você já tomou as decisões que não deveria ter tomado, eu queria te convidar a aprender a assumir as consequências dessas decisões para você e recomeçar. Porque o que o Evangelho mais sabe fazer é dar novas oportunidades para a gente recomeçar. Essa é a mensagem central do Evangelho. O amor daquele que na cruz morreu para que eu tivesse uma nova vida. E uma nova vida vem junto de um recomeço. Eu não sei a decisão que você já tomou ou que você deve tomar. Eu não sei como foi a sua semana ou o seu mês, nem como será a sua próxima semana, nem o seu próximo mês. Mas eu sei que se relacionando com aquele Cristo que nos dá novas oportunidades, você tem muito mais chance de acertar, ou de, mesmo quando errar, recomeçar, porque a graça nos garante isso. E não é ficar recomeçando, eu posso fazer errado porque Jesus me dá uma nova oportunidade de recomeçar, tá? Ele conhece os nossos corações e sabe por que recomeçamos. Ele é misericordioso para nos dar uma nova página em branco para recomeçarmos a nossa vida e com novas decisões, apesar de continuarmos com as consequências. João Marcos, que é o jovem que a gente leu e aprendeu, vai ser citado por Paulo como seu cooperador. Vai ser citado por Paulo, lá em 2 Timóteo, quando Paulo vai dizer assim, olha, traz também João Marcos para cá, para perto de mim, porque João Marcos é muito útil para mim. João Marcos, quando fez a primeira viagem missionária e desistiu no meio do caminho, e talvez tenha percebido que tinha tomado a decisão errada de ir naquele momento, não era a hora para aquilo, ele podia ter falado assim, nunca vai chegar a hora e eu desisto, e eu não quero mais. João Marcos toma a decisão de continuar caminhando e tentando tomar novas decisões acertadas. Ele não desiste. João Marcos é encontrado por Barnabé, que vai dar a oportunidade dele recomeçar. Seja João Marcos e recomece. Seja Barnabé e dê a oportunidade de recomeço para outras João Marcos que tomaram decisões erradas. Porque você também pode fazer isso. Dar novas oportunidades às pessoas que estão ao seu redor. Que as nossas decisões sejam mais acertadas, mas que mesmo em meio a decisões que nós já tomamos e não deveríamos ter tomado, nós possamos ter a coragem de recomeçar e a fé em Cristo Jesus que nos dá essa oportunidade. Amém? Vamos orar?
Senhor, obrigada porque o Senhor é bom demais. Obrigada porque o seu amor é imenso, infinito, não tem como medir. Obrigada porque o Senhor jamais desiste de nós. Obrigada porque a sua graça um dia nos alcançou. E é graças a ela que nós não somos consumidos. Obrigada, Senhor, porque nesses 32 anos eu tomei muitas decisões erradas que não deveria ter tomado. E o Senhor sempre me deu uma nova oportunidade. Mas uma nova oportunidade regada também de ensinamentos, para não cometer mais os mesmos erros. Alguns eu repeti, assim como meus irmãos podem ter repetido aqui. Mas o Senhor nos dá novas oportunidades para a gente acertar. E o desejo do nosso coração é acertar nas nossas decisões. Que a primeira decisão que podemos tomar nas nossas vidas possa estar à nossa frente, que é nos rendermos ao teu amor e à tua graça. Que o Senhor cuide de nós e tenha misericórdia das nossas vidas. Que o Senhor cuide de nós e nos ensine a sermos filhos teus melhores, alcançados pela tua graça. Nós te louvamos e em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Ministério de Louvor. Você pode se colocar de pé? E a música que a gente vai cantar, ela é meio que uma oração. Você deve conhecer, No Poder do Teu Amor. Conhecem? Conhecem, né? Eu queria que essa fosse a sua oração nessa noite. Eu não queria orar por você, mas eu queria que você orasse e falasse com o Senhor. A gente coloca tanta coisa que Deus pode fazer na frente do amor dele às vezes, né? Deus é Deus de milagres e eu creio nisso. Deus é o Deus do impossível e eu creio nisso. Mas uma coisa que a Bíblia vai dizer que Deus é amor. E é o poder do amor dele que nos aperfeiçoa, dia após dia. Então eu queria te convidar a orar com a gente, cantar e orar junto com a gente. Com
Você pode se sentar.